Olá, está começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra e no programa de hoje para destacar o esporte em Santa Maria e mais uma vez com o time completo, hein? Hoje com o professor Gilson Piber, mais no meio do campo aqui. É isso, professor? Tudo bem? Bem paradinho, né? Só tentando algum lançamento em profundidade aí pro Quintana, né? Que é mais velocista. Mais um Central do Esporte aí para fechar o mês de abril. E show de bola. E com o José Quintana Júnior. Tudo bem, Quintana? Tudo bem, eu gostei do velocista. De centroavante, de lateral, de volante, Quintana de goleiro. Não, é mais paradinho ali na 9 ali. Deixa o Gereta correr, professor, é mais magrinho. Né? Tá melhor preparado. É, deixa ele correr. Eu acho melhor deixar o banco de reservas para mim, que tem o Manuel Vicente, tem o Márcio Santos, aí o Otávio Brasiliense, o Robson Brilhante. O pessoal mais novo, né? Sai o um time Armando. de futsal, sai um bom time de futsal aí. Tem. Bom, mas brincadeiras à parte, a gente está começando o Central do Esporte hoje para analisar a dupla regional. Vem aí a última rodada do segundo turno, a última rodada da primeira fase, e que vai definir então as equipes que passam para os dois pentagonais finais para depois definir das 4 equipes que permanecerão aquela única que vai ascender à primeira divisão do Campeonato Gaúcho do ano que vem. A gente começa falando do Inter de Santa Maria, que jogou no estádio Presidente Vargas às 11 horas da manhã do último domingo. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou do horário. Eu particularmente acho que até é um bom horário para esta época do ano. Agora para o verão nem pensar, eu acho que não tem como jogar futebol às 11 horas da manhã no verão. E, bom, opinião à parte minha, o Inter de Santa Maria teve a oportunidade de tirar a invencibilidade do Pelotas, mas o Pelotas veio a Santa Maria e manteve-se invicto nesta divisão de acesso. Vamos aproveitar para dar uma olhadinha nos gols? Vamos lá. Vamos ver lá? Olha lá, o Robson Roth está largando para a gente. E o Rodrigão sofreu o pênalti, acabou sendo derrubado. Me parece que não há dúvida nenhuma de que a marcação do árbitro foi correta nesse lance. Na cobrança, o Rodrigão de pé direito bateu no canto esquerdo do goleiro Igor. Telegrafou, hein? E o goleiro do Pelotas. E ainda eu falava, a gente comentava já no Jornal da Unifra, numa outra oportunidade, de que não pode perder pênalti assim, o Rodrigão, jogo importante. Me ajudem, é o segundo? É o segundo? Segundo pênalti desperdiçado pelo Rodrigão. Ele Já perdeu perderam contra o Guarani de Venâncio Aires. Exatamente. O Rodrigão é interessante, né? Ele tem uma característica que até surpreendeu essa cobrança dele, porque geralmente ele bate no ângulo, ele mira o canto superior, que é quase defensável. Quanto o Guarani, ele acertou na trave. E esse, como o professor falou, ele telegrafou, mas se ele acerta o ângulo novamente, ele faz. Segundo pênalti perdido, né? Porque como o Quintana colocava aí bem, ele tem essa característica de chutar. Ele fez no Rio-Nau, ele fez, se eu não me engano... E agora esqueci o jogo recente teve em casa com o Internacional. O gol de pênalti foi dele, que ele bateu no ângulo. São Gabriel. Contra o São Gabriel, que foi empate também, foi gol de pênalti dele. Colocou lá onde a coruja dorme, dando um susto na torcida, Ele cobrou muito bem, mas novamente ele escolhe o canto esquerdo do goleiro, mas dessa vez ele optou pela bola rasteira. Tem méritos, né, do goleiro Igor com certeza. também, Ele foi muito bem. Seguindo então os lances de Inter de Santa Maria 1, Pelotas 1, a gente tem aí o chute em que o Chiquinho está muito bem colocado. Ele fazia a estreia dele, né? Com a camisa do Inter SM. Não, ele já tinha Segundo jogado jogo contra o São Gabriel. E desviou a bola acabou entrando, enganando o Igor aí, o Igor não pode fazer nada. O problema é que o Pelotas acabou marcando esse gol. Ó, meu goleiro. Olha lá, ó, o goleiro Bastos do Inter de Santa Maria acabou batendo o Bastos foi infeliz no lance, é verdade que tem um desvio, mas vamos dar um crédito para o Bastos aí, que em outras oportunidades também já salvou o Inter SM, né? De outras, talvez de placares maiores. Se tem 2 jogadores com crédito aí, tem mais gente, né? Eu acho que entre eles estão o Rodrigão e o próprio Bastos. É claro que, né, não vai dar para falhar sempre aí nesse tipo de jogada. Por ter sido em casa, vocês acham que foi um bom resultado para o Inter de Santa Maria, justamente porque era a estreia do Paulo Porto, é um técnico que está pegando a equipe, pelo menos agora, né, nessa temporada, e até porque o Pelotas é um adversário que não perdeu para ninguém e mostra, sim, a sua força para o restante da divisão de acesso? Não, eu acho que não. E fico até com as palavras do próprio Paulo Porto. Ele disse que o rendimento foi bom, mas o resultado não. O Inter SM não ganhou no retorno. Não ganhou no retorno, tem 3 pontos, né? Tem 3 pontos aí, são 5 jogos, né? Perdeu o clássico para o Rio-Grandense. Empatou com o Guarani. Empatou com o São Gabriel. Perdeu para o Rio Grande. Perdeu para o Rio Grande. Empatou com o Pelotas. São 3 pontos só em 15 disputados. É muito pouco, né? Eu acho que num contexto do todo segundo turno, se o Inter viesse bem, né?
para esse último jogo em casa. O empate até não seria mau resultado, justamente por ser, como tu falou, contra o Pelotas, que é o líder e está invicto. Mas pela necessidade de vitória, eu acho que não. A última vitória, Quintana e Rogério, foi contra o Santa Cruz, né, no final do primeiro turno. É verdade. E que, se eu não me engano, teve o gol de pênalti de Rodrigão também nesse jogo, né? Que a gente estava falando do estilo de cobrança dele. Tem que jogar mais. Se o Inter SM quiser avançar aí no Pentagonal, tem que jogar muito mais. 11 jogos, 14 pontos ganhos, um percentual de 42%. Não é nem a metade. É pouco. Né? Não é nem a metade. Menos mal que tem reforços, né? Tem reforços aí. O Bruno Garcia já veio, é um bom zagueiro. O Chiquinho é o meia, né? Já jogou com o Paulo Porto. O Juninho Tardelli é o meia atacante, né? Uma boa opção. O que o senhor tem achado o senhor está falando dos reforços, o Juninho Tardelli. Ele é um bom jogador. Corresponde à expectativa? Ainda é cedo para avaliar assim, né? Creio que não será titular no primeiro momento, já explico. Chegou o zagueiro e lateral Diego Rocha, que já atuou pelo Inter SM, e o atacante Maicon. Jogou ao lado do Lacerda no Aimoré, né? Isso. Venceram, inclusive pararam o time do Grêmio, naquele jogo lá em que o Aimoré ganhou de 2-1. E o Maicon, o atacante do Lajadense. Só que são 5 jogadores que ocupam as vagas da Série A. E desses 5, só 3 vão poder assinar a súmula. Significa dizer que 2 Sobram. Fácil assim. Pois é, aproveitando essa linha de raciocínio dos reforços, o Maicon é um jogador de 27 anos, é um jogador novo ainda, né? Com 27 anos, surgiu como promessa no Juventude lá em 2008, principalmente naquelas finais em que o Juventude ganhou a primeira em Caxias do Sul por 1-0, gol dele mesmo, e depois acabou tomando 8-1, o técnico do Juventude era o Zete, o técnico do Inter era o Abel, bem naquele período, ele era uma grande promessa, o Maicon, para despontar. Depois teve, enfim, alguns percalços na carreira, e ele estava, só para a gente ter uma ideia, ele passou inclusive pelo América, mas não o América de Natal, pelo América de Pernambuco. Eu confesso que ao longo Também não. do meu acompanhamento futebolístico, eu nunca tinha ouvido falar que Pernambuco tinha um time chamado América. Eu conheci o Central, né, o trio lá de Recife, né, o Sobral, mas o América de Pernambuco eu nunca tinha ouvido falar. É um bom jogador, eu acho que é um atacante que vai acrescentar, né, nas jogadas pelo flanco, ali tem o Jorginho, acho que vai ser uma companhia boa pro Rodrigão, em alguns momentos até uma sombra, né, e agora vai caber ao Paulo Porto, né, implantar a sua filosofia, trabalhar com esse grupo, só que a competição ela já recomeça no dia 6 de maio. Não vai ter aquela semana toda, né? Então Quarta-feira. A última rodada é sexta agora e na outra quarta a bola já rola, né? E daí não vai dar para empatar em casa, né? Vai ter que buscar vitória em casa e pontos fora para tentar a classificação. O Inter, no geral, hoje é a 9ª campanha. É a 9ª campanha entre todas as equipes. Quero que o senhor segure essa planilha um pouquinho, professor. E eu sei que o senhor provavelmente tem do Rio Grandense também, né? Tenho também. Quero mostrar já os gols do São Gabriel e Rio Grandense, porque depois eu tenho uma tabela para mostrar e quero, inclusive, confrontar essas duas tabelas aí e quero saber a opinião dos nossos dois convidados aqui. Vamos pedir para o Robson Roth colocar os gols de São Gabriel e Rio Grandense. Outra vez o Rio Grandense acabou tomando um gol de bola aérea. O Tato marcou 1-0 para o Rio Grandense no primeiro pro São Gabriel, perdão, no primeiro tempo. E o gol salvador aí do Thiago Duarte, pegando a bola de primeira, golaço, chutando, né? Meio que de primeira, acabou empatando um empate heróico. O São Gabriel, mais do que nunca, coloca a mão na coroa, como o rei do empate, foi nada mais, nada menos do que o 8º empate do São Gabriel nessa divisão de acesso. Olha ali de novo o gol do Thiago golaço, Duarte. olha. Gol muito bonito. E o Rio Grandense apresentou o Tairone, né? Novo reforço, jogador que estava no Novo Horizonte, lá de Goiás. Vem para reforçar o restante da temporada. Parece-me que já vamos entrar nesses dados aí, viu? Parece-me que o Feliciano Correa vai cada vez mais deixando o posto de técnico interino para tornar-se técnico efetivo. Ou vocês discordam?
Eu vou deixar, Eu- sem eu- preferência para o senhor. Eu acho que ele, né, ele já está efetivado, né? Já está efetivado. O time teve um bom rendimento contra o Pelotas, né? Perdeu de virada 2-1, não é fácil jogar na boca do lobo. E agora contra o São Gabriel, felizmente o Rio Grandense quebrou um tabu, né? Na penúltima rodada conseguiu o primeiro ponto fora de casa. E esse ponto é o ponto que eu acho que encaminha a classificação, né? O Rio Grandense empatando em casa com o Rio Grande, não depende de nenhum resultado paralelo. E foi no fim do jogo. E detalhe, que se o Rio Grandense não empata, ficaria com 10 pontos e o Rio Grande, com uma vitória simples, ultrapassaria o Rio Grandense natural. O próprio Santa Cruz, né? Mas é como tem o confronto direto, né? Rio Grande e Rio Grandense aqui em Santa Maria. Se não houvesse empatado, o Rio Grandense correria o risco de permanecer, sim, na divisão de acesso, mas não se classificar. Sim, porque ou, pior, não se classificar e também ser rebaixado em caso de derrota. Porque né? é um confronto direto, né? Entre Exatamente. Rio Grande e Rio Grandense em Santa Maria. aproveitar isso. E tem outro jogador também, o Bruno Sim. Flores, o meia, que espera a condição legal. Para poder jogar. Vamos aproveitar que o Quintana tocou nessa questão do jogo do Rio Grandense com o Rio Grande. Vamos dar uma olhadinha na tabela, então, com os últimos jogos? O Robson Brilhante está colocando para a gente na tela lá, ó. Dia 1º de maio, é sexta-feira, não é domingo, hein? Sexta-feira, todos os jogos às 3h30 da tarde. O Rio Grandense vai enfrentar o Rio Grande Com no estádio portões do Eucalipto. abertos. Portões abertos, certo? Portões abertos, o pessoal que quiser pode colaborar lá na caixinha. Temos também Santa Cruz e Inter de Santa Maria, jogo lá nos Plátanos. né? O Santa Cruz joga para fugir do rebaixamento, né? Exato. E ainda Pelotas e São Gabriel são os 3 jogos Das equipes deste da região, grupo né? B, né? São os jogos das equipes da região e envolvendo o grupo B. O Guarani folga. Exatamente. O Guarani já tem já está disparado. Vou aproveitar então, vamos dar uma olhadinha na tabela? Olha lá, o Pelotas com 25, o Guarani com 24. O Guarani já fez os 12 jogos que tinha direito nesta primeira fase. É Inter muita em distância, terceiro. né? É muita distância. São Gabriel é o quarto colocado também com 14 pontos. O Rio Grandense é o quinto com 11. Santa Cruz com 8 e Rio Grande com 8 são os dois que vão brigar para não cair. Agora, olha o saldo do Rio Grande, né? Menos 10. E quando eu olho a tabela, eu vejo ali número de vitórias do Rio Grande, duas. Adivinha contra quem? Adivinha contra quem, né? Contra Contra a a dupla dupla regional, regional. né? Então é extremamente, eu diria assim, surpreso, né? Mas também até certo ponto frustrante, porque uma Claro. equipe que não ganhou de ninguém tem 8 pontos porque empatou 2 partidas e porque venceu 2 com a dupla regional, né? Então, E a questão que mais chama a atenção, tu vê o São Gabriel tem 14 pontos. São Gabriel empatou 8 partidas. exatamente. E só tem uma derrota. Contra quem? O Rio Grandense. E goleada em casa, né? No estádio dos Eucaliptos. É incrível, né? É a única incrível. derrota E do não São foi Gabriel qualquer derrota, foi né? o 4-0. 4-0. Quero aproveitar agora, então, já que a gente mostrou a tabela, para perguntar para o professor Gilson Piber, desses rascunhos. O senhor falava do Inter de Santa Maria, por favor, fale Nona agora. campanha no geral até o momento. É isso que eu quero saber. E o Rio Grandense? O Rio Grandense tem a 13ª campanha. 13ª. 33,3% de aproveitamento. Olha aí. Em 33 pontos ganhou 11. Eu trago para nossa análise aqui, qual é a tabela, quais são as estatísticas que valem mais? Para efeito de classificação, a gente sabe que foi aquela que a gente acabou de mostrar. Agora, aquela que efetivamente vai mostrar quem sobe, quem permanece e quem cai para terceiro ano. Será que não é exatamente essa aí que o professor Gilson Piber tem aí, que fez o rascunho dele ali, tudo? Eu tenho a impressão de que a que vale mais é essa mesmo. Eu estou quando a gente tentando bota colar todo aqui, mundo pra mas cá. é bastante número. Eu não consegui. Os garranchos aqui. eu tenho Não, impressão não. de traduzir. Não, o garrancho não com a sua letra. A minha letra é muito pior. Mas a questão é, o professor foi fazendo cálculos, parece que os matemáticos, assim, eu não estou conseguindo decifrar. Eu aqui. gosto dos números, mas os números também são muito frios. Né? Em algum momento são injustos. Traiçoeiros, né? São injustos. Agora, qual o Inter SM que nós teremos no Pentagonal? O Inter SM do primeiro turno? O Inter SM terceiro do grupo B ou a nona campanha geral, né? O Chiquinho ele não conta como reforço, claro, nós estávamos da súmula, mas ele não tinha já um contrato com o Inter e jogou Não, pelo Passo Fundo? a informação que eu tenho é que É que ele atuou, Que ele veio como né? reforço. Ele atuou, Ele né? atuou. Ele Não, mas atuou só que o regulamento é não o seguinte, fizeram se ele o tiver acordo. contrato com um clube da divisão de acesso, disputar a primeira divisão por outro clube e voltar do empréstimo, não conta como reforço, mas na não entra nos realidade três. a informação que eu tenho é que não houve o acerto preliminar,
Porque ele já vinha sendo anunciado desde o início do ano, né? E ele foi trazido agora, por isso que... Bom, então conta como reforço, né? Essa é a informação que eu tenho. Posso te responder aquela pergunta Por da favor. questão do treinador? Vamos lá. Sintomático, o que me parece? Em primeiro lugar, que o Feliciano Corrêa foi a solução caseira. Porque nada contra o trabalho do Feliciano, pelo contrário, é um excelente profissional, é um profissional exemplar, que vestiu a camisa do Rio Grandense, que é um cara muito sério, que a gente vê no dia a dia o trabalho dele. De uma humildade ao extremo, né? Muito uma solícito educação. para a imprensa, mas me parece claramente o seguinte, era a solução caseira. O Rio Grandense está muito mal, financeiramente falando, e Claro que ele deve ter ganho um reajuste também, né? esperamos que sim, né? Porque merece, né? Mas naquele momento, demissão do Luciano Corrêa, pedido de demissão, faltando 3 rodadas e o Rio Grandense na situação que estava, correndo risco de não se classificar. E eu honestamente cheguei a falar para o direto nos bastidores, Rio Grandense não se classifica. Pelo desempenho em campo, não é nem pelos resultados. Pelo desempenho Eu em campo. confesso que cheguei a temer também pela classificação do Rio Grandense, E se não é pelos esse- resultados. Né? E se não é esse gol do Thiago Duarte, eu ficaria para sexta-feira de 1º de maio e afirmar que o Grandense conseguiria o empate ou a vitória com o Rio Grande é... Até porque o Rio Não há Grande garantia também, nenhuma. o Rio Mesmo Grande sendo não em casa do vem, jogo, não dá. não vem mortinho. Vem aqui com ele o franco tem atirador, né? tem um objetivo, né? Mas o Feliciano, ele é a solução caseira, sem gasto. Já estava na casa, pode ter tido um aumento salarial, esperamos que sim, mas estava ali, conhecia o grupo e tal. E tem apoio dos jogadores e é um sujeito da aldeia, vamos dizer assim, né? Conhece, tem muitos amigos na cidade, conversa muito. Ele é de São Cepé aqui, né? pertinho. Ouve muita gente. Agora, Rio Grandense obtendo a classificação, em primeiro lugar, eu acho que ele vai bastante enfraquecido para essa próxima fase, confirmando na sexta-feira. E eu não sei, a gente vai conhecer o trabalho do Feliciano como treinador agora. A gente torce que dê certo por tudo isso que a gente já teceu de elogio a ele. Mas a gente não sabe. Diferente do Paulo Porto, que a gente já sabe, que vem fazendo os trabalhos que ele vem realizando na principal divisão do Campeonato Gaúcho, frente ao Caxias, frente já aos times de Porto Alegre, ao Internacional de Santa Maria em 2008, você já tem um retrospecto positivo em Santa Maria. Então, nesse momento, até pela questão dos reforços, parece-me, finalizando essa primeira fase, que o Internacional de Santa Maria tem muito mais potencial para disputar uma vaga do que o Rio Grandense. Não, eu concordo plenamente. O Internacional tem mais potencial. Agora, qual Internacional vai disputar o Pentagonal? Aí é o uma boa Internacional pergunta. do primeiro turno, o Internacional do segundo turno e, espero, o Internacional do técnico Paulo Porto e do grupo de jogadores. O Rio Grandense é o patinho feio nessa história. É o patinho feio. Né? É o primo pobre. Eu acho que isso também é positivo para o Rio Grandense. Com certeza. Né? É positivo. Não há uma pressão, né? O Rio Grandense em casa, ele tem conseguido bons resultados, tirando a derrota para o Guarani, e no final poderia ter empatado, né? Desperdiçou um pênalti. Fora de casa, vai ter que buscar pontos, né? Porque do contrário não tem nenhuma chance. Mas avalio assim, ó, que o Guarani de Venâncio, das equipes que eu vi jogar, era a melhor equipe dessa chave B. Mais equilibrado. Tem mais potencial, E o detalhe é toca que- melhor a bola, marca bem. Exato. E o detalhe é que os adversários serão os mesmos na próxima fase, né? Seguem apenas 5. Então, isso é- Rio Grandense e Inter SM terão, além deles próprios como adversários, serão Pelotas, o Guarani de Venâncio e também o São Gabriel na próxima É o fase. absurdo do formulismo, né? O absurdo do formulismo. O que custava, né, pegar 2 da chave A e cruzar, né, com os da chave B e vice-versa? Não, decidiram isso. Agora não adianta reclamar também. Tem que aceitar e tocar ficha. Tá certo. Vamos fazer o intervalo? Vamos Tu que manda. Vamos lá então. Central do Esporte faz um intervalo para daqui a pouco falar um pouquinho de dupla Grenal e tem outros assuntos aí. Olha, não saia daí, é 1 minutinho, a gente já volta. A sua família pode fazer parte da realeza. Ela se torna mais nobre quando decide compartilhar.
Doar órgãos é um gesto que envolve toda a família. Família Nobre é a família consciente. Comunique sobre suas intenções. Doar, um ato familiar. Campanha Doação de Órgãos. Central do Esporte de volta aqui pela TV Unifra, com os nossos convidados tradicionais, time completo, o professor Gilson Piber e também com José Quintana Júnior, fazendo o trabalho aqui por trás das câmeras e só espiando e piscando pra gente e tal, fazendo um sinalzinho ou outro, o Márcio Santos e também o Manuel Vicente, e comandando lá as imagens, rodando os VTs pra gente, o Robson Roth. Que é o mesmo Robson Brilhante que a gente chama, né? Também. O Gerente chama de Roth hoje, tá fazendo estilo. Porque talvez eu é o digo sobrenome. eu digo que o Robson é o cara que brilha até no nome. Até no nome, daí o cara tá chamando de nome artístico, tá criando nome artístico pro Robson. E além agora, de ele né? ser o cara que solta os VTs para nós lá, ele é o cara que fala aqui para mim no ouvido também. Com carinho, Exato. sempre. Quando o tempo tá terminando, quando temos mais tempo, e ele acaba de dizer que é Roat, não é Roth. Um abraço, Robson. Robson, Roat Brilhante. Brilhante é mais fácil. Corrigido. Pessoal, o professor Gilson Piber no intervalo aqui tinha uma curiosidade agora para essa segunda fase da divisão de acesso. Professor, por favor. O São Gabriel, né, tinha contratado o goleiro Alexandre Villa, né, da equipe do Avenida, fez uma bela campanha. Lesão, né? E no sábado, né, antes do jogo contra o Rio Grandense, o Villa teve uma lesão muito séria, né, em um dos joelhos. É uma lesão do ligamento cruzado anterior. A mesma que o Alex Telles teve quando jogava no Juventude e volta e meia acaba tendo problema com isso. E ele vai parar por 6 meses. E o São Gabriel, de forma rápida, contratou o goleiro Lúcio, que defendeu o União Frederiquense, goleiro que foi muito bem no jogo contra o Pegou o Inter. pênalti do Alex. O jogo do rebaixamento. Que E foi o melhor em campo. ele já fica à disposição, então, do técnico Gelson Conte. Nessa terça-feira tem um jogo atrasado aí da chave A, Nova Prata e Esportivo. O Nova Prata lutando para sair do rebaixamento e, ao mesmo tempo, para entrar na zona de classificação. Parece o Rio Grandense da chave. E o Esportivo também fazendo aí a sua campanha de reação, né, sob o comando do técnico Benhur Pereira. Seguimos com o futebol, agora falando da dupla Grenal, então 0-0 no primeiro Grenal, na Arena do Grêmio, não no Olímpico, o vício, né? Na Arena do Grêmio. O segundo jogo vai ser no Beira-Rio, no próximo domingo, 4 da tarde. Empate em 0-0 pênaltis, qualquer vitória, quem vencer é campeão, mas o empate com gols é do Grêmio e eu abro já esse debate, algo que a gente já conversava em dias anteriores e aqui nos bastidores também. Parece-me que o 0-0, apesar de ter sido na Arena do Grêmio, foi muito melhor para o próprio Grêmio do que propriamente para o Internacional, que vai ter que vencer para ser campeão ou ganhar nos pênaltis no caso do empate em 0-0. Discordam, concordam? Eu concordo só pelo fato da expulsão. Só pela questão da contextualização do jogo. O Grêmio com um a menos, jogando com o Internacional, que tem um grupo muito mais forte que o Grêmio, um grupo muito mais caro, com opções, jogando com um a menos todo o segundo tempo, excelente resultado para o Grêmio. Agora, se nós formos analisar o contexto, jogando em casa, com a torcida apoiando, aonde poderia ter esse fator a mais extra para fazer o resultado, o Grêmio agora vai enfrentar um Inter, que provavelmente seja o time titular, com alguns acréscimos desse primeiro jogo, que vem o Lissandro Lopes, vai ter o Vitinho no banco como opção, e ainda por cima, com todo o calor contrário da torcida colorada nesse jogo. Mas tem essa questão dos resultados que tu bem colocaste, mas era a oportunidade do Grêmio ser com uma vantagem. Pelo primeiro tempo que fez, ficou muito evidente isso, poderia ter saído com 1-0. Agora, pelo contexto do jogo do segundo tempo, como eu já falei, eu acredito que foi um excelente resultado. Pelas circunstâncias, né, o empate para o Grêmio foi melhor. Né? O Grêmio com um jogador a menos, praticamente mais da metade do segundo tempo, com uma dificuldade no ataque terrível, né? Fez um bom primeiro tempo. O Felipão demorou para mexer no time, para acertar a marcação do Valdívia, né? Tanto prova que o Jeromel foi expulso, daí ele tirou o Brian, recuperou a defesa com o Eraso, mas o Grêmio, graças ao Marcelo Groia, se safou né? de ter perdido. Agora o Valdívia passa por uma fase espetacular, né? Vai bem na Libertadores. Ele entra no jogo e
ele não entra com uma função definida, né? Ele aparece em todos os cantos do campo, né? Do meio para frente, e ele acaba criando sérios problemas para qualquer defesa. Né? Então é o jogador. Ele lembra exatamente o Nilmar, guardadas as proporções, lá em 2007, Exatamente. 2008, ali, né? Quando o Nilmar começou a aparecer 2003? muito. 2003 surgiu, também, exato. No time do Internacional, que driblava todo mundo, que fazia um carnaval e incomodava. Hoje o Nilmar ainda mantém certa velocidade, mas não tem tanto potencial. Claro, a idade vai chegando, enfim, tudo mais. Mas o Valdívia me lembra muito isso, o Nilmar lá de alguns anos atrás, né? Resta saber se o Grêmio vai ter força, né, para marcar o Inter no Beira-Rio. Fator local, como o Quintana abordou, é totalmente favorável ao Internacional. Né? É claro que os jogadores do Inter, né, têm um olho no Gauchão e tem um olho na Libertadores para enfrentar o Atlético lá em Minas. Mas primeiro o Gauchão. E você ganhando o Gauchão, você vai ainda mais motivado para pegar o Galo Mineiro. E o Grêmio tem essa situação aí de não ganhar um gauchão, né, de poder perder o quinto título, né? É que a questão anímica ela é muito importante. Vamos pensar em possibilidades. O Inter ganha o gauchão e perde para o Atlético a classificação. Naquele contexto do futebol, 2 jogos equilibrados, mas o Atlético fez um gol a mais em casa, ou ganha de 1-0 no Independência e perde por 2-1 no Beira-Rio, gol fora de casa, o Atlético Mineiro se classifica. Mas o Inter ganhou o gauchão. Tranquilo. O trabalho do Diego Aguirre não vai ser contestado, fica na questão do quase, coisas do futebol. Vamos pensar na situação contrária. O Inter perde o gauchão para o Grêmio e não se classifica na Libertadores. Crise no Beira-Rio, jogador que vai ser dispensado, o trabalho do Diego Aguirre vai ser colocado em xeque. Então, por mais que se diga que é prioridade, e de fato foi por isso que o Inter reforçou tanto o elenco e investiu tanto, investiu pesado, né? O elenco do Inter é caríssimo. Olha, provavelmente seja um dos mais caros, se não o mais caro do país. Eu fico na dúvida em relação do Corinthians, mas é um dos elencos mais caros do país, com certeza. Mas no outro lado, né, o lado do Grêmio, perde o gauchão, né? Ah, mas está disputando o gauchão, está disputando a Copa do Brasil, perde o gauchão. Imagino que o Felipão vai aceitar aquela grana toda, né, da China e vai embora, porque ele está no limite também, a né? menos que uma mudança muito grande aconteça em termos de elenco, né? Agora o Grêmio ganha o gauchão, o Felipão se remotiva, né? O pessoal, não, vamos ficar para o brasileiro, vamos trazer mais jogadores, né? Dá uma reforçada, cria um novo ânimo. Então, é interessante esses dois lados da moeda. E o futebol a gente sabe que vive de resultado, né? O futebol já ensinou pra gente, vamos pegar 2006 como exemplo, que é muito parecido com esse agora, né? O Internacional, aliás, o ano que o Inter ganhou o primeiro título da Libertadores, o Grêmio vinha da segunda divisão. Tinha um reforço ali dos meninos que fizeram sucesso na Copa São Paulo. Em 2005, o Pedro Júnior e o Paulo Ramos, que até faleceu de um problema no coração. O reforço do Tcheco. O Maidana na zaga ali, e era isso. É um time muito inferior ao Internacional. E conquistou o título gaúcho com a questão do empate 1-1 no Beira-Rio, porque tinha empatado 0-0. O gol do Pedro Júnior, não se sabe se de cabeça, de nuca, de costas, né? Mas o teu futebol nos ensina essas coisas. Mas se a gente parar para pensar logicamente, porque essa é a nossa função aqui, a gente está pensando racionalmente, qual é o time que pode variar ou surpreender taticamente no domingo? O Diego Aguirre tem a opção de sair com, nenhum treinador faria isso, mas sair com 5 atacantes. Sair com 9 meias. Ele tem mais opções, né? Exato. Ele poderia fazer um meio de campo maluco com o D'Alessandro, Alex, Anderson, Vitinho, Valdívia, se ele quisesse, ainda ter Sacha e Nilmar, ou Sacha e Alessandro Lopes, ou Nilmar e Alessandro Lopes na frente, pensando no futebol dos faceirinhos que gostam, que acham que o futebol não tem que marcar. O Grêmio não tem muito que surpreender. Eu acho o ataque vai com ou o Brian Rodrigues ou o Mamute, não tem muito o que fazer. Eu acho que o Grêmio pode ter o Wallace no meio campo, né, para ganhar em posição, altura, força física, e o Mamute na frente. E tem o Christian Rodrigues, mas não é difícil imaginar ele começar... Pareceu ele pesadinho, né? E é difícil imaginar ele começar pelo fato que... ele jogou no bingo. Ele entraria no lugar justamente das peças que estão dando certo no time do Grêmio. Que seria ou o Juliano,
ou o Luan, ou o Douglas. E o Eraso, naturalmente, entra na vaga do Jeromel. Né? Então, Mas tem o Everton no banco, que é um menino também que impõe muita velocidade, às vezes peca um pouquinho na questão da finalização. Acho que, de repente, é uma boa opção para o Felipão. E acredito que, provavelmente, o Everton seja um jogador que o Felipão coloque. Posso ao longo provocar o do Sr. segundo Gilson rapidinho? Vamos eu lá. Não sei como é que a gente está de tempo. O Robson. Temos tempo ainda. Boate, brilhante Não atidão. falou nada Não, te aqui xingou ainda. ainda, então tá. Tu fez uma crítica subliminar ao Felipão e eu compartilho dessa crítica. Felipão pecou ao ver o Valdívia em campo, Claro, tendo 2 jogadores com exatamente. cartão amarelo, o Maicon e Jeromel, não ter mexido no time. É verdade. Isso que não dá para entender, né? Porque tem o Filipão, tem o Murtosa, tem o Ivo Wortmann, tem o Darlan Schneider. São 4 que eu citei aí. E a demora, né? Para ver, para pensar, para mudar, né? Então, O Grêmio tinha 2 jogadores pendurados com cartão amarelo no sistema defensivo, o Inter foi para cima no segundo tempo, era previsível. e é a questão do grupo, da qualidade. O Grêmio não tem um jogador de velocidade. O jogador de velocidade do Grêmio é o Marcelo Oliveira pelo lado esquerdo, né? Nessa transição. O Luan é contestado, é criticado, mas hoje é o jogador que tenta prender a bola na frente. O Juliano jogou muito aquém das suas possibilidades, né? Não foi bem o Juliano. Então o Grêmio tem essas dificuldades. O Brian Rodrigues, né? E tem gente que falava do Barcos, né? Pois é, olha, falaram que vão botar faixa lá, né? Volta, Perdão, Barcos, né? É. Perdão, Barcos. Atuação destacada para o santamariense Anderson Daronco na arbitragem deste Grenal. A crítica elogiou bastante ele e tudo. O que vocês acham da atuação do Anderson Daronco? Eu acho que ele foi muito bem. Eu não tenho, nas redes sociais, assim, mais críticas dos gremistas, né? Eu acho que ele foi bem. É que teve Deu um os lance... cartões, Não, teve um lance conduziu o jogo. Teve um lance capital, né? Que antes da falta do Jeromel no Valdívia, que originou a expulsão, né? Na jogada de ataque do Grêmio, o Douglas sofre uma falta do Rodrigo Dourado. O Rodrigo Dourado ele até acerta a bola, mas ele chega com força excessiva, como os comentaristas gostam de usar essa expressão, e faz uma sobrecarga no Douglas por trás. Não é o jogo de corpo, né? Ombro a ombro. Ele bate com o ombro nas costas do Douglas, arremessa o Douglas e o Daronco não dá a falta. No contra-ataque, sai a jogada da expulsão do Jeromel. Então a crítica maior se dá muito em cima disso. Mas é que aquela coisa assim, ó, a gente tem um recurso da televisão, né? Fica mais fácil, mais confortável. Tem que marcar naquele instante, né? E sob um ângulo de visão, né? Outra questão. Exato. Qual árbitro que não daria cartão amarelo para o Jeromel naquela chegada no D'Alessandro? Tem árbitro que poderia dar até o vermelho direto, Pois é, pela forma qual que ele árbitro? entrou. Né? Para a torcida gremista, maravilhosa a chegada do Jeromel, né? Porque era o D'Alessandro. Né? Deu no meio do D'Alessandro. Prejuízo para quem? Para o Jeromel, que teve a vida amarelada, depois recebeu o segundo amarelo, foi expulso, Grêmio prejudicado com Mudou o o jogo jogo. a menos. Né? Qualquer árbitro daria Mas a falta e o cartão, podendo ser até o vermelho. Não, e reforçando essa questão do Daronco, quanto a isso o senhor está corretíssimo. Ele foi muito, muito bem. Ele controlou a questão disciplinar do jogo. Falaram que o D'Alessandro apitou o jogo, a gente já viu alguns árbitros que o D'Alessandro realmente apitou o jogo. O D'Alessandro tem essa característica. Eu ia fazer uma observação. Eu acho que o D'Alessandro outra vez conseguiu conversar e bastante com o árbitro, inclusive com o Daronco Conversar, ao longo do jogo. mas a gente já viu algumas vezes o D'Alessandro de forma ríspida Mas- chegar ao árbitro, não fazer. O Daronco não deixou. Mas em Ele alguns até não momentos deixou, o Daronco marcava, Talvez o a única pessoal vinha ressalva que eu reclamar faria- e ele, pra lá, quem apita Uma sou única eu. ressalva que eu faria, eu acho. Eu acho que o D'Alessandro ele é um jogador, principalmente em Grenal, claro, ele sabe da força psicológica que isso gera, tanto na torcida adversária quanto nos jogadores da equipe adversária. Então ele conversa muito com o árbitro, ele gesticula bastante, ele chega forte, ele chega fraco, ele joga muito bem, ele se remotiva para um clássico assim. Mas Mas o eu ainda próprio- acho o que ele próprio Felipão- conversa Mas muito eu vou com o ser sincero, eu acho que o D'Alessandro. Eu acho que ele jogou pouco esse Eu Grenal. ia dizer, o D'Alessandro assim, ó, é o tipo de Tanto jogo- prova que foi substituído. O D'Alessandro é o tipo de jogador assim, ó, que às vezes ele é chato pra caramba. Falando papo de boleiro, é aquele cara que dá vontade de dar uns petelecos mesmo, porque ele incomoda. Mas teve um no Gauchão contra o Cruzeiro que o Internacional ganhou nos pênaltis.
O D'Alessandro merecia ter sido expulso naquele jogo. Sim, sim, sim. O D'Alessandro chutou bola para fora quando o juiz não marcou falta, Deu xingava, tapa era nos ríspido, outros agrediu. jogadores. Aquele jogo era um D'Alessandro totalmente descontrolado. Um jogador de 30 e poucos anos, com a experiência que tem, com a rodagem que tem, fazer o que ele fez contra o Cruzeiro, e aí o juiz não expulsou. Mas no Grenal eu achei ele até apagado. Ele apanhou do Felipe Basso, ele apanhou do Maico, teve esse lance de Jeromel e ele ficou quieto. Não foi aquele D'Alessandro ir para cima, brigar. Vocês lembram do último Grenal do 4-1, que ele foi para cima do Alan Ruiz? Aquela cena que ele se desespera e perde a razão? Não foi esse D'Alessandro nesse Grenal. Foi até um D'Alessandro comedido, provocativo, aquele agradecimento bastante extenso para a torcida colorada na substituição. Tem um porquê, é uma provocação. O próprio Felipão também, né? Ele tentou chamar a atenção do Daronco, né? O Grêmio com homem a menos, o Felipão reclamando, daí o Daronco foi lá, né, meteu uma advertência nele, mas aquilo ali faz parte também do contexto do jogo, né? E para mexer com o Daronco, a gente tem que Claro, ser com o gaúcho. torcedor. E para mexer com o Daronco tem que ser gaúcho, tem Passo Fundo mesmo, que o Daronco tá um armário, né? Não é qualquer um que peita ele, xinga ele, né? Então não é fácil, assim. Eu quero ver o comportamento agora do Voaden, né? Que vai ter que apitar esse segundo Grenal. E o Voaden tem uma situação estranha, ele não passou no teste físico para o Campeonato Brasileiro. Ele não começa apitando o Campeonato Ele Brasileiro. disse que foi um protesto. Que foi um protesto. Muito estranho. Pode ser. Pedro Luiz Voaden. Faço uma observação que o Voaden foi o árbitro da segunda partida do Gauchão em 2010, quando o Grêmio perdeu por 1-0, mas havia vencido o primeiro Grenal por 2-0, ou seja, foi o árbitro da última decisão em que o Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho contra o Inter lá em 2010. O jogo foi no Gol Estádio do Olímpico. Juliano. Exatamente. Gol do Juliano pro Internacional, né? Pro Internacional. E do Grêmio no Grenal na partida anterior. Borges e Rodrigo. O gol do Rodrigo, zagueiro, e depois do Borges de cabeça. Os dois de cabeça. Um de escanteio e outra cobrança do Fábio Rockenbach. E o Borges de cabeça. Tá bem de memória. Tá bem de memória, né? Tá bem de Puxa memória. vida. Aquilo que eu assisto eu lembro. Agora, como diz, a memória que o senhor tem, até os jogos que quem não viu, não tem. Antes da gente terminar esse bloco, vamos falar um pouquinho de futsal, pessoal, porque a gente tem futsal, já está rolando a Série Ouro, né, do estadual de futsal, mas começa neste fim de semana a Série Bronze. E nós temos União Independente Futsal, que é o representante aqui de Santa Maria, estreia fora de casa, lá em Palmeira das Missões. Lembrando que o União Independente Futsal, que é treinado pelo Leandro Santos, o Coelho, ele fez 3 amistosos, né, preparatórios à Série Bronze. Ele venceu o primeiro por 7-0 contra o Chelsea, não é o Chelsea da Inglaterra, calma, Chelsea, que é de São Cepé. Venceu a ACAF, que vai disputar a Série Prata, né? A ACAF, que é de Cruz Alta, venceu por 1-0 a ACAF aqui. E o mais recente, ele empatou em 4-4 com o Clube Atlético Candelariense, que é uma das equipes que vai estar disputando, inclusive, a Série Bronze, mas está numa outra chave. Então, o que dá para a gente observar disso tudo? Enquanto isso, o Robson Roth coloca para nós a tabela, né? Nós temos aí o primeiro jogo do União lá contra o Palmeiras Futsal e o segundo, a estreia em casa, aí, dia 9 de maio, contra o Horizontina. Depois tem vários outros adversários aí, assunto que a gente até já abordou aqui no Central do Esporte. O que dá para esperar, professor Gilson? A professora que é PhD em futsal, vamos dizer assim? Não, menos. O Independente ele vai ter que fazer a lição de casa, né? E buscar pontos fora. É uma estreia já duríssima, né? Palmeiras das Missões tem tradição no futsal, né? O Palmeiras volta agora deve ter uma equipe nova, enfim. E os resultados, eu acho, dos amistosos dão um indicativo, né? Da boa preparação que teve o Independente, mas, né, sobretudo, fazer a lição de casa, né? Fazer valer o fator local, né, de jogar em casa. E daí, é claro, o Independente vai precisar do apoio do torcedor. Não é uma competição fácil. Né? Não é. A Série Bronze, né, é uma divisão onde muitas coisas ocorrem, né? E o fator local é preponderante aí, né? De intimidar o adversário, de meter pressão, enfim. Então a União vai ter que ter calma e, sobretudo em casa, aí fazer a lição, né, com vitórias. Isso é muito importante, o professor Gilson está falando, porque a gente tem notado em Santa Maria a falta de apoio geral nas modalidades, né? A questão do incentivo do município, do incentivo do público também. E essa pressão que o professor está falando, em cidades pequenas, em cidades menores,
a tendência, geralmente, a cidade lota os ginásios. E é pressão, a gente sabe aquela coisa, o torcedor fica em cima, ofende, às vezes faz coisas que não deveria fazer, como cuspir nos jogadores, atirar coisa, enfim. Mas isso ocorre. Intimida a arbitragem. Muito. E eu não estou falando para o torcedor de Santa Maria fazer essa parte feia, mas a questão da pressão do torcedor incentivar, vaiar o adversário, ficar em cima, faz diferença. Então, para o sucesso da União, além do trabalho de todo o grupo, de todo esse trabalho que está sendo planejado, montado para conseguir obter essa classificação para a Série Prata, o torcedor também tem que comprar essa ideia. A cidade tem que comprar essa ideia e fazer o fator local aqui também ser preponderante. Do contrário, fica difícil, porque a União vai sofrer muita pressão fora de casa. Em Santa Maria não pode ser ginásio vazio, que dá para ouvir o apito do árbitro ecoar pelo ginásio. Não. Tem que ser aquele calor, aquela pressão, aquele bafo na nuca, como diria dos jogadores, para fazer valer o jogo em casa. O Horizontina, que é o adversário de estreia do União aqui em Santa Maria, né, no segundo jogo, será que é o adversário mais difícil dessa primeira fase, professor Gilson Quintana? Olha, eu confesso, Rogério, que não tenho um conhecimento detalhado das equipes. Pela tradição, né, Horizontina sempre monta bons grupos de jogadores, né, sempre monta. É uma equipe que trabalha num regime quase profissional, alguns jogadores. Já era na época do Esporte Clube Caipirinha, que depois virou John Deere e conquistou o tricampeonato da Série Ouro. É uma comunidade que gosta de futsal, tem muitos abnegados lá que trabalham pelo futsal, né? E é uma equipe que também tem objetivos. Então, é um bom cartão de visita para a estreia do União Independente aqui em Santa Maria no dia 9 de maio. Com torcida, assim esperamos, né? Fundamental, né? Fundamental Bastante a torcida participação do torcedor. no Centro Desportivo Municipal. Pelos os desempenhos do União nesses jogos preparatórios, a gente consegue mesmo ter uma ideia de como é que chega a equipe, ou isso aí é só para adquirir ritmo? Eu acho que de todos, pelo menos na minha opinião, o resultado mais preponderante me parece em relação à CAF, que vai disputar a Série Prata, venceu por 1-0 aqui. Claro que daqui a pouco a CAF também está montando seu grupo, né, está se preparando, mas eu não sei se a gente consegue ter exatamente uma noção de como a equipe chega, porque foi uma vitória, 2 vitórias e um empate. Mas lembrando que a vitória mais elástica, aquela por 7-0, foi com uma equipe amadora, né? Lá Foi o Chelsea, cara. É difícil, né? É difícil você fazer uma análise mais profunda assim dos adversários. Agora, o que dá para se dizer é que a equipe trabalhou, treinou, né? Então, eu acho que esses amistosos servem para treinar a saída de bola, para treinar as faltas ensaiadas, posicionamento, enfim, para dar ritmo de jogo aos jogadores, para as trocas, para o técnico saber efetivamente com quem ele pode contar. Agora, nível de competição, né, não tem como saber, situação né? se complica. Não se tem complica como saber, porque entra... São 3 pontos em jogo. o não lado apenas... emocional pesa, Exatamente. a preparação, tem a viagem, são equipes que viajam no mesmo dia. Exato. Né? Então tem todas essas variáveis que devem ser levadas em conta. Né? Não é simplesmente chegar lá, entrar em quadra, né, bater uma bolinha e deu, pelo contrário. Né? Entendeu Claro. porque o nosso público está gostando do Central do Esporte? Com certeza. Enciclopédia Está mais do aqui, que explicado, né? E a gente aproveita agora também para explicar a fórmula da Série Bronze. Na Série Bronze, nesta primeira fase, jogam turno e retorno todas as equipes dentro do grupo. Vão passar as 8 melhores, né? E depois, aquele tradicional mata-mata, né? Um jogo na casa de um jogo na casa de outro. Quem passar vai indo até se conhecerem as 2 equipes que sobem para a Série Prata do ano que vem. Central do Esporte vai fazer um intervalo? Podemos fazer um intervalo agora? Devemos. Vamos fazer um segundo intervalo agora. Você não sai daí porque em 1 minuto a gente está de volta para falar de outros esportes aqui pela TV Unifra. – 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz.
uma campanha do Centro Universitário Franciscano. Central do Esporte está de volta aqui pela TV Unifra, com os convidados Gilson Piber, professor Gilson Piber, e também com José Quintana Júnior. E a gente tem boas notícias, pessoal, aí de outros esportes. Começando pelo rugby, se nós temos a dupla regional tentando subir para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, nós temos o Universitário Rugby buscando essa colocação também no Campeonato Gaúcho da primeira divisão. A equipe está disputando a segunda divisão e no mais recente resultado aplicou 27-10 no Planalto Rugby Clube, lá de Passo Fundo. Vitória foi fora de casa, inclusive. E esse resultado mantém a equipe do Universitário Rugby na primeira colocação aí deste primeiro turno. E uma vitória já coloca, no próximo jogo, dia 20 de maio, já coloca o Universitário Rugby, para você que está em casa também ter uma ideia, coloca o Universitário Rugby na final do Campeonato Gaúcho da segunda divisão. E o que isso significa? Que se ele vencer essa final depois contra o adversário, o melhor colocado do segundo turno, ele estará na primeira divisão do Campeonato Gaúcho de Rugby. Lembrando que se o Universitário Rugby vencer o primeiro e o segundo turnos, ele automaticamente já tem vaga garantida. Legal essa notícia, né? Bem bacana. O pessoal do rugby ele é muito semelhante ao trabalho que o Santa Maria Soldiers faz, e a gente já conversou aqui a respeito. Não é nenhuma confusão com futebol americano e rugby, é a questão do trabalho, a dedicação ao esporte, porque esses atletas, a grande maioria trabalha durante o dia ou estuda, e eles treinam aproximadamente por volta das 11 horas da noite, lá no campo do Gauchão, ou às vezes lá em Camobi. Eles não têm um espaço adequado às vezes, para treinamento e nenhum horário correto para treinar. E ainda por cima tem que ir atrás de patrocínio, atrás para conseguir uniforme, para conseguir viagem. E aí eles conseguem esse tipo de resultado, como a gente viu agora a vitória sobre o time de Passo Fundo. Eu até ia fazer uma brincadeira, eu imagino que essa vitória tem a ver com o perfil genético da região, né? Olha o nível dos atletas de Santa Maria física, olha o de Passo Fundo ali, ó. É por aí, é mais ou menos por aí. E lembrando que o Planalto Rugby é o lanterna, né? Se a equipe do Universitário Rugby está em primeiro lugar, né? O Planalto é o lanterna, então o favoritismo era muito grande, muito evidente para a equipe de Santa Maria. Mas o que é legal nisso tudo é que eu vejo da seguinte maneira: a gente tem o futebol, né? A gente tem na série bronze também as equipes tentando chegar à primeira divisão, e nós temos o rugby muito pertinho. Inclusive, eu acho que surge como grande favorito a integrar a primeira divisão do Campeonato Gaúcho de Rugby no ano que vem, a equipe do Universitário Rugby, porque pelo que vem fazendo, é resultado favorável atrás de resultado favorável. E hoje, para a gente ter uma ideia, tem equipes de Porto Alegre, tem equipes de Caxias do Sul disputando esse campeonato. Então, acho que aquilo que o Quintana falava também anteriormente tem muito a ver mesmo, né? Com essa dedicação, com essa força de eles conseguirem buscar o resultado. Deixa eu só fazer uma correção: o próximo jogo do Universitário Rugby é dia 24 de maio e não dia 20, como eu falei antes, contra a equipe do Charrua, se eu não estou enganado. Universitário Rugby, né? Quanto mais trabalha, mais sorte tem, né? Exato. Aquela frase, né? Mas como é que... Deus ajuda quem cedo madruga também, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Como é que vocês ganham? Não, a gente trabalha, né? Exatamente. A gente tem muita sorte. Né? É a frase do treinamento, né? Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Porque não vi ninguém conseguir êxito sem treinar forte, sem trabalhar, sem batalhar, né? Quem falar ao contrário aí deve ter uma fórmula mágica com toda certeza para atingir os objetivos. Do rugby a gente vai para o judô, porque nos tatames a Maria Portela, né, a Maria de Lourdes Mazzoleni Portela, nasceu em Júlio de Castilhos, apareceu para o mundo do esporte, para o mundo do judô aqui por Santa Maria, graças ao trabalho belíssimo da professora Aglaia Pavani. E a Maria Portela, atleta da Sojipa, ela que treina por Porto Alegre agora, conseguiu a medalha de bronze no Pan-Americano de Judô. Foi disputado na cidade de Edmonton, no Canadá, no último fim de semana. E vejam só o que é o destino e o que é, às vezes, o talento, né? A determinação de um atleta.
Pois a primeira luta da Maria Portela era exatamente contra a Bárbara Timo. A Bárbara Timo derrotou uma argentina e a Maria Portela, por ser melhor colocada no ranking, já começava a partir da segunda luta. E ela pegou e enfrentou a Bárbara Timo no Pan-Americano e perdeu a luta para a Bárbara Timo, ou seja, ficou afastada da chance de ouro. Mas o judô ele permite a tal da repescagem e ela seguiu, né, o caminho dela. Pois chegou na disputa do bronze, a Bárbara Timo perdeu a disputa do bronze para uma venezuelana, se eu não estou enganado, e a Maria Portela na repescagem ganhou o bronze de uma atleta, ela venceu, venceu a equatoriana Vanessa Chala e acabou ficando com o bronze. Quer dizer que às vezes uma derrota, né, e a Maria Portela ela tem muito disso, ela tropeça em algumas competições, ela não consegue ter o resultado, mas ela mantém aquela determinação dela e mantendo a determinação ela atinge os objetivos. É legal isso também, né? Não, e ela saiu de um projeto social, né? Um projeto social. Você imagina, né? Como que uma atleta, né, no interior do Rio Grande do Sul lá vai conseguir êxito, né? Trabalhando, treinando, confiando, tendo o apoio, né, do Santa Maria Judô, da professora Aglaia, do professor Pedro Cáceres, enfim. E o talento, né? Ela também tem esse talento, tem essa vontade, essa disposição e atinge, né? Atinge esse posto. Ah, mas ganhou medalha de bronze. Tá, meu amigão, vai lutar judô lá com as feras e vai ver onde você vai chegar. Então tem que bater palma, ela, né? E agradecer todo dia por nós termos uma Maria Deluxe Portela aí no ranking do judô feminino. Eu assino o professor Gilson e dizer assim para os corneteiros de plantão, né, que ficam falando, pô, nunca ganha ouro, ganha prata, ganha bronze. Como o professor Gilson disse, vai subir no tatame. A dedicação a todo esse trabalho que ela faz visando a Olimpíada 2016 aqui no Rio de Janeiro, e ela vem se mantendo, sempre muito bem colocada no ranking, obtendo ótimos resultados. A gente acompanhou recentemente um torneio na Argentina que ela foi medalhista de ouro, e agora ela conquista a medalha de bronze no Pan-Americano. Então a gente fica na torcida, mas a gente sabe dessa dedicação. Então, para os corneteiros de plantão, fica o conselho do professor Gilson aqui, né? Vai lá e tenta, né? A Maria Portela, para a gente ter uma ideia, nesse exato momento, ela é a 19ª colocada na categoria médio, que é até 70 quilos, né? 19ª colocada no ranking mundial, ela tem 785 pontos. E é a melhor brasileira colocada. Isso significa que se ela mantiver esta posição até o dia 30 de maio de 2016, ou seja, praticamente mais um ano, vamos colocar assim, ela será representante do Brasil na categoria médio feminino na Olimpíada do Rio de Janeiro. Mas quem segue muito de perto ela ali é a Bárbara Timo, que a gente falava antes, que tem 658 pontos. A Bárbara Timo é a 24ª do ranking e é a segunda melhor brasileira colocada. Então me parece que vai ficar muito polarizado essa questão, polarizada, na verdade, essa questão entre o desempenho da Maria Portela e o desempenho da Bárbara Timo nas próximas competições até maio do ano que vem. Pelo menos este é o critério definido pela Confederação Brasileira de Judô para definir as suas judocas em cada categoria que vão disputar. A melhor ranqueada na sua categoria vai representar o Brasil. É esporte de alto rendimento, Quintana. Você tem que estar na ponta dos cascos, né? É verdade. Beleza. Lembrando que o Brasil ficou com a prata, né? O Brasil foi o campeão geral dos Jogos Pan-Americanos de Judô, em Edmonton, no Canadá. O Brasil teve 9 de ouro, 7 de prata e 1 de bronze. O bronze foi a da Maria Portela, no individual. E por equipes, o Brasil ficou com a medalha de prata no feminino. E o detalhe curioso é aqui. Na semifinal, o Brasil enfrentou o Equador e a Maria Portela integrava as 5 meninas que lutaram e o Brasil se classificou. Na decisão, o Brasil acabou perdendo para o Canadá. Será que foi pela ausência da Maria Portela? Porque ela não disputou nenhuma das 5 lutas na decisão. Aí fica difícil, né? De repente ela poderia ter, atuando, né? Ela poderia ter ajudado o Brasil a quem sabe, conseguir um resultado ainda melhor. Perfeito. Cabe aqui um destaque também para Mayra Guiar, que é gaúcha, lutou na categoria 78 quilos, né? E a Mayra Guiar voltou com ouro, né? A delegação, inclusive, chegou na última segunda-feira ao Brasil. Ela voltou com ouro, ela vinha de uma lesão, né? Treinou bastante, treinou muito forte para conseguir. A gaúcha de Porto Alegre, Mayra Guiar. E a Mayra também seria a representante brasileira hoje, se a definição do time brasileiro para as Olimpíadas do Rio de Janeiro fosse hoje, a Mayra Guiar seria a representante do Brasil na categoria 78 quilos. No próximo fim de semana, tem o campeonato, ou melhor, tem o Aberto de Zagreb, na Croácia,
no judô. A Maria Portela vai dar uma descansada, assim como a Mayra Guiar, pelo menos é a determinação da Confederação Brasileira de Judô, né? O pessoal dá uma descansada agora, e isso é importante também, né? Descansa um pouquinho para logo ali adiante seguir a competição. Agora eu fico curioso para saber quando é que a Maria Portela vem para Santa Maria para visitar o pessoal aqui, para comemorar e para trazer para a gente olhar essa medalha de bronze dela. Certamente vamos saber aí através da professora Aglaia Pavani. Tomara, né? E fica o convite, né? Para quando ela estiver em Santa Maria, as portas da TV União Central do Esporte estão abertas. Exatamente. Vamos encerrando o programa aqui então, pessoal. Vamos lá. Agradecendo então ao José Quintana Júnior, ao professor Gilson Piber, ao pessoal que está nas câmeras, ao Manuel Vicente, ao Márcio Santos, ao Robson Rotti, brilhante, agora eu acertei o nome. E eu aproveito para pedir as considerações finais de vocês dois aí, que hoje o time estava, graças a Deus, completo. Eu queria dizer que... Não. Aproveitar só para dar os parabéns para o Centro Universitário Franciscano, que está completando essa data há 60 anos, nessa semana, né? O dia do aniversário já passou, mas falar de todo esse trabalho que é feito no Ensino Superior de Santa Maria, todo esse trabalho dos funcionários, dos professores e dos alunos, que a gente consiga ajudar a fazer Santa Maria uma cidade melhor. A gente cobra tanto da cidade, a gente tenta fazer a nossa parte em relação a esse apoio ao esporte, então fica aqui os nossos cumprimentos a toda a comunidade acadêmica por essas 6 décadas conquistadas pela Unifra. Da mesma forma, né, eu tenho a felicidade de participar do Centro Universitário Franciscano há 10 anos, né, e acho, né, um belo trabalho feito pela reitoria, pelos colegas professores, pelos colaboradores, né, toda essa equipe que dá suporte para as atividades, né, da Unifra, e principalmente para os alunos, né, que fazem parte da instituição, os egressos aí que andam por esse mundão. Acho que é uma data importante, 60 anos, é um trabalho que avança, né, a cada ano, e nós, né, nós todos, acho que fazemos parte, né, desse trabalho também, e desse grupo, né, que faz parte aí dessa atividade tão brilhante que é a educação superior, os cursos técnicos, enfim, a pós-graduação, mestrado, doutorado. Então a gente fica satisfeito, mas sabe que a cada ano a responsabilidade aumenta. Tá certo, muito obrigado mais uma vez. Da mesma forma, toda a equipe do Central do Esporte parabeniza o Centro Universitário Franciscano por 6 décadas de existência. O Central do Esporte volta na semana que vem aqui pelo canal 15 da NET. Um grande abraço a todos e até lá.